Vamos lá? Professor, boa noite aqui. Aqui. Começando do final aqui. Parabéns pela vitória. Gostaria de, claro, sua análise da partida e como foi trabalhar esse elenco, trabalhar esses jogadores. Obviamente que muitos não estavam aqui o ano passado, alguns emprestados, outros novos reforços, mas também tem remanescentes da temporada passada. Como foi trabalhar também esse lado da confiança dos jogadores para esse novo início de temporada? Muito obrigado. Boa noite. Feliz demais e grato a Deus pela vitória, por esse momento, por estar aqui. Foi uma noite muito especial para mim, está sendo. Eu sonhei em estar aqui, né? Eu sonhei em estar naquele banco de reserva. Esse, com certeza, era um dos meus sonhos como treinador e hoje eu pude realizar. E estou muito feliz com a nossa vitória. Bom, eu acho que nós estamos no início de um trabalho. A gente tem um caminho muito longo pela frente. Nós precisamos realmente resgatar alguns caras que estavam aqui. A questão da confiança, a questão da alegria de permanecer na casa, a questão do ter prazer em ficar num projeto que talvez aos olhos do povo de fora, do comentário, da crítica, é um projeto perdedor, um projeto que tem tudo para dar errado. Então, eu acho que eu tenho esse lado bom, cara, que é ter jogado e ter vivido algumas situações parecidas como atleta, poder ter olho no olho com os caras, valorizar também. Barleta, Matheus, Ramon, Denis, Zé, que quiseram ficar aqui, tá? A gente precisa colocar isso em foco aqui. Em alguma hora, quando nós pensarmos em vaiar esses caras, a gente tem que pensar que eles escolheram permanecer. Todos eles tinham propostas para sair. Todos. Inclusive o Zé Roberto, com uma lesão de 13 meses sem jogar, tinha situações para sair. Então, nós vamos valorizar esses caras que querem ficar na casa, que gostam da casa, que querem, de alguma forma, reconstruir. Está sendo trabalhoso? Está sendo trabalhoso. Eu gostaria de ter os 24, 25 jogadores que seria o ideal para um plantel? Sim, mas eu também acho que o processo está sendo validado com o presidente, com o Ítalo, que é um projeto que a gente começa agora, mas a gente quer colher até dezembro, né? E eu acho que foi uma noite muito especial para nós. Vencer é sempre bom, iniciar vencendo. Eu acho que a gente traz um pouquinho para o nosso torcedor de volta, um pouquinho de confiança, um torcedor que tanto sofreu, a gente consegue dar uma noite especial para ele. E esse é o meu desafio, fazer uma equipe extremamente competitiva, com ideias, corajosa, e que aqui dentro realmente a gente possa voltar a ser o Sport Recife, respeitado, temido, e que a nossa torcida também volte para casa. É aqui a casa, a nossa casa, é aqui que a gente é forte. E é isso, esse é o meu trabalho, mas eu também peço que seja o trabalho nosso, de todo mundo, que a gente possa reconstruir tijolo por tijolo. A gente não vai chegar lá na final da Série B com acesso e a gente não construir agora. Tem muita coisa que a gente está aqui e se a gente começa a falar, a gente tem um livro aqui, mas de alguma forma, nós estamos tentando reconstruir com muito carinho. Professor, boa noite. Felipe Luna, aqui do canal Gold. Boa, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que o senhor falasse dessa ideia de jogo que o senhor colocou hoje, porque a impressão que eu tinha é que o time não queria parar de fazer gol a nenhum momento, né? Começou amassando o time, a defesa do time. 90 minutos do segundo tempo, buscando o gol, e sai o gol do Zé Roberto. Foi o jogo inteiro o Sport buscando a todo momento o gol e não parando, né? Não cadenciando o jogo, buscando a toda hora a vitória. Essa vai ser a tônica do Sport para 2026? Essa é a sua ideia de jogo para o Sport para essa temporada? Boa. Essa é a minha ideia de jogo. Sempre, desde o meu início no Atlético, sempre priorizei a parte ofensiva, em tentar construir ideias para que o adversário erre. Essa é uma ideia. Eu construir ideias durante a semana para causar o erro do adversário. Essa é uma ideia que a gente desenvolveu, né?
O ano passado a gente conseguiu trazer mais um auxiliar, que é o Eduardo, junto com o Renato, e agora o Titon também, que faz parte da nossa comissão, para cuidar do setor defensivo. E houve uma melhora gritante nos nossos números, né? Houve uma melhora de ajuste, melhora no setor de bola aérea, de bloqueios. Hoje, nós tivemos 75% de êxito no elo defensivo. É isso que a gente precisa defender bem. Quando for defender, precisa defender bem e forte. Então, eu priorizo mesmo essa parte, mas é algo que a gente cuida também de perto hoje muito mais. É claro, a gente vai aumentando a comissão técnica, né? Você vai conseguindo trazer mais caras, mais inteligentes, caras que conseguem priorizar defensivo e ofensivo, e a gente consegue unir tudo isso. A gente só tem a crescer, cara, com isso. Mas a ideia vai ser essa sempre, principalmente aqui dentro, colocar a bola no chão, arriscar um pouquinho mais e fazer essa torcida confiar, cara, acreditar que a gente pode ser essa equipe que joga um futebol. Eu tento jogar bonito às vezes, mas eu quero ser um futebol eficiente, que vença. Eu quero chegar aqui, principalmente dentro da Ilha do Retiro, e sempre poder falar de vitórias. Esse é o nosso objetivo, principalmente aqui dentro de casa. Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu vi um jogo intenso do esporte, né? E no segundo tempo o senhor fez a mudança, botando o pessoal da base. E manteve o ritmo. A torcida pode esperar esse jogo do esporte, um jogo brigador, aguerrido, seja ele em qualquer adversário? Essa é a minha característica. Eu desci pro intervalo puto aqui. Os caras não chutaram no nosso gol. Eu falei, tá, era pra gente ter feito 2-3-0, pô. Era pra gente ter, sabe? O futebol, enquanto você não faz os gols, o adversário tá vivo, cara. Escapa uma bola parada, a gente daqui a pouco tem um problema, e aí começam os monstros a aparecer, uma crítica, e aí daqui a pouco... Então, eu acho até que eu me cobro demais, mas é isso. Vai ser assim, vai ter que competir, vai ter que pôr o pé na bola, vai ter que fazer falta, vai ter que disputar a bola forte, vai ter que ter números como o de hoje, em duelos, porque é só assim que a gente vai mudar, cara, essa fase, essa cara do esporte. Nós somos isso, eu não sei em que hora ou em qual tempo nós perdemos isso como referência, né? E quanto às trocas dos meninos, cara, eu tenho um desafio, assim, desenvolver jogador. Eu acredito em jogador, cara. Não adianta nego vir e querer carimbar, chancelar jogador que é ruim, que é isso, que a torcida vaia, que a imprensa não gosta. Nós temos obrigação de desenvolver jogadores, melhorar jogadores, informar, fazer o cara atender aquilo que o sistema está pedindo e fazê-lo evoluir, cara. Fazê-lo evoluir como atleta, desenvolver, né? O Dedé, o Augusto, são jogadores que eu tenho acompanhado, estou muito perto do Alexandre, então a gente tem conversado sobre. O Mikael é uma prata da casa. Ainda no processo final de recuperação nós temos o Luca, temos o Adriel, que é um jogador que tem me chamado a atenção nos treinos, pela sua disponibilidade, pela sua força como marca forte. Então eu acho que a gente tem bastante gente que vai ser utilizado. Não tem como ficar repetindo equipes quarta e domingo. Nós vamos ter que trocar, vamos ter que utilizar os garotos nesse primeiro momento. E eles têm que agarrar a oportunidade. Eu sempre falo que cavalo arriado, pelo menos lá na minha terra, fala que passa uma vez só. Então monta nele, sobe, pega essa oportunidade, salta a casa na frente do companheiro, que daqui a pouco tem que ficar um pouquinho para trás. E é isso. Eu priorizo desenvolver os caras, melhorar os atletas e que a gente possa ter uma equipe forte, né? Mesmo com os meninos da base que são jovens, muito bons jogadores, mas são jovens. A gente precisa ter calma, porque são jovens. Daqui a pouco vai errar uma bola ou outra, uma ansiedade, mas tem muito, 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 muito talento. Eu vejo uma base muito forte aqui. Roger, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Foi legal ver ideias, né, hoje tuas no time, mas para dar entrosamento ao time, você vai precisar de jogo, né, para esse time que tem um mês de pré-temporada. Acho que nem isso ainda. Como você acabou de falar aí, não tem como repetir escalações. Como buscar o entrosamento sem tempo para estar
descansando atletas, né, recuperando jogadores, se você já pretende utilizar também o Iago Felipe, que foi regularizado já no final de semana. Bom, nós vamos... A ideia era repetir essa equipe para sábado, dentro do critério da parte física, minutar o máximo possível para sábado e pensar algo para quarta, né? Essa era uma ideia. Mas nós temos que jogar jogo, eu não tenho o que fazer. A gente começou atrasado. O Max tem 8 dias de treino. O Iago, 2 dias. Daqui a pouco o Benevenuto deve chegar entre hoje e amanhã. Então... vocês não sabiam disso ainda? Vocês já sabem, né? Pô, toda hora vocês acertam aí, pô. Isso é estranho aqui, sério. Tem coisa que tá entre nós, daqui a pouco vocês estão falando. Isso é bem estranho aqui. Mas vamos lá. Então é isso. Eu vou ter que ter tempo. Vamos ter que usar o Hinaldo, nosso fisiologista, um cara que eu confio muito, Dr. Fittipaldi. Acho que uma das grandes contratações do esporte é esse cara. Eu tô assim encantado com a inteligência, com a disponibilidade, como ele tem criado processos no clube, como tem feito as coisas andar. Não é fácil você se apresentar com 8 jogadores e os processos todos moídos, as coisas destruídas no sentido de o que fazer, como fazer, né? E eu tenho visto o quão bons são eles. Então, amanhã sentar com os caras, ver como é que tá, principalmente o Barleta, que eu gostaria de ter tirado, mas o Zé pediu, e aí o Coutinho também. E aí eu tinha que fazer uma escolha e ver como é que vai estar. Mas, a princípio, eu não queria contar com o Iago para sábado ainda. Gostaria de dar pelo menos 6, 7 treinos no campo. E aí, talvez quarta, alguns minutos. E aí, talvez sábado, contra o Santa, ele poder estrear. Roger, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Lógico que com a goleada como essa, os defeitos do time eles não aparecem muito. Você até citou agora há pouco. Mas que ajustes você acredita que ainda precisa fazer? Logicamente, os reforços estão chegando para o próximo jogo já de sábado. Precisa, eu acho que, assim, principalmente caprichar na última bola. Eu acho que a gente teve um volume muito grande no começo, ser mais cirúrgico ali para que daqui a pouco aproveitar um pouquinho mais as oportunidades, sabe? O futebol ele não te dá muita chance e quando você acaba criando elas, precisa aproveitar um pouquinho melhor. Quero ver o jogo agora. Eu tenho sempre isso como acaba o jogo. Chego em casa agora, já olho, já corto, anoto, para a gente entender, de fato, o que a gente pode melhorar. Acho que a gente pode melhorar um pouco no olho, um pouquinho no nosso balanço defensivo, balançar um pouquinho mais rápido. Eu sei que dá trabalho. Daqui a pouco melhorar um pouquinho o encaixe dentro. Algumas dúvidas ali na hora de saltar e tal. Isso eu acho que a gente vai ter que ajustar jogando. Não tem jeito. Você treina, mas você acaba ajustando só no jogo a jogo. Não tem como ajustar isso muito em treino. Então pensar nisso. Pensar nesses ajustes, nessa melhora, principalmente no sistema. Eu acho que individual a gente foi muito bem hoje, muito legal. Como foram feitos os gols, a nossa briga, a luta. Eu acho que tudo isso foi top. Roger, parabéns pela vitória. Obrigado. 2 curiosidades. Hoje teve tudo de bom, né? Um jogo com todo respeito à decisão, mas o adversário quase não fez nada. Aniversariante, torcida, começando a acreditar, você estreando como técnico. Mas o lapso temporal do jogo contra o Náutico para agora é muito curto. Aí eu queria entender o porquê que o Sport, de repente, que inclusive está sendo na mesa redonda agora perguntado aqui, torcida, por que esse time não entrou contra o Náutico, né? E aí o torcedor ainda pergunta, ganharia, não ganharia? Enfim, mas por que esse time não entrou contra o Náutico com pouca distância? E a segunda, a parte física. O elenco ainda não está totalmente. A gente sabe que isso vai demandar um rodízio ou preocupações a curto, médio prazo, né? de musculatura e etc. Até quando você acha que não vai ter esse perigo, né? E vai estar com o elenco mais normalizado, mais completo? Obrigado. Boa. Primeiro que eu cheguei aqui no dia 26 de dezembro. E na primeira conversa que eu tive, foi passado que
a equipe principal jogaria o jogo do decisão em casa, na 4ª rodada. Então, o processo do esporte, ele precisa ser respeitado. A gente precisa entender que aonde a gente quer chegar e o que a gente quer colher é fazer uma final de estadual, fazer uma final de Copa do Nordeste, subir a equipe para a Série B, e que tudo isso passa por um processo, né? Eu me apresentei com 8 atletas para treinar. 8. O Zé Roberto voltando de 13 meses e o Denis goleiro de quase 2 anos. Então, assim, eu, Roger Silva, estou dentro do projeto que foi me apresentado, né? Tentando resgatar o clube, tentando tratar as pessoas com carinho, com respeito, porque muito me espanta em saber que outras comissões que tiveram aqui não davam bom dia para o treinador do sub-15, do 17, do 20, e que era proibido de assistir o treino. Então, existe um processo no esporte que é muito mais longo, muito mais pesado, muito duro de se reconstruir do que apenas reconstruir o time. Existe um processo mental dentro do clube onde eu ouço diariamente assim: professor, o que a gente quer é que o senhor fique aqui 2, 3 anos, porque o senhor dá bom dia para nós. Porque eu dou bom dia, porra. Tá doido. Meu pai me ensinou com 2, 3 anos a falar bom dia. Não, mas o senhor trata nós com carinho, com respeito, o senhor abraça nós, beija todo. Porra, peraí, pô. Isso aqui é minha casa também, eu amo esse clube também, pô. Assim como eu tenho carinho por outros clubes, tá? Não tô aqui, Roger, tá. Não. Eu tenho sempre grande carinho pelos clubes que passei, a maioria deles, porque eu sempre fui tratado com muito respeito. Então, existe um processo muito maior do que só atropelar as coisas e jogar um clássico porque perdeu, ia perder de 4, ia perder de 5. O processo está sendo seguido. Eu estou muito com o Ítalo, com o Breno, com o Hudson. Precisa se restabelecer aqui como fazer, não fazer por fazer. E o como fazer era a gente estrear contra o Decisão. Então, essa é uma resposta que a gente tem que dar. Era o ideal estrear hoje? Eu estou com quantos agora? 14 no grupo principal. Completaram 6 hoje da base. Então, eu tenho 14 atletas hoje, certo? Se caso eu precisar trocar 10, então eu vou ter que jogar com 6 de novo do 20. E aí eu vou ser questionado de novo porque eu não joguei com o titular. É muito contraditório tudo. A gente precisa ter calma. O meu torcedor agora, torcedor que eu aprendi a amar, respeitar, que eu tenho convidado para estar aqui, que eu digo que eu sou um de vocês aqui, porque eu quero que esse time corra, brigue, porque isso é você, eu sei o que eu estou falando. Graças a Deus, a grande conquista aqui, eu fiz parte disso, eu sei como ganhou. Eu vivi o vestiário dessa vitória. A gente precisa ter calma. A gente está construindo uma equipe. Mudou muito já. Matheus, Lucas, Cadico, pagou o salário do mês antecipado. Eu preciso dizer isso para vocês. Nós perdemos 3, 4 atletas que eu liguei e os atletas disseram: prof, não dá para ir, cara. A gente ficou sabendo que eu não estava pagando. Os caras foram para outro clube e vão nos enfrentar. E agora, quando os caras assumem e digam: olha, a gente vai pagar dentro do mês, a gente quer ser honesto, quer ser justo, quer ser diferente, e aí a gente consegue ter um Iago Felipe. A gente tira um cara da sensação, a gente ganha de 2 times da Série A. Porque o cara liga aqui e fala: parece que os caras estão sérios, estão pagando. Porra, o trabalho do Roger é legal, cara, um cara sério, quer fazer a equipe jogar. Tá vendo como se eu ficar aqui, a gente vai ficar? Tem muita coisa, cara, que a gente precisa reconstruir. Não é só o campo. Eu sei que o final de tudo é o campo. O torcedor quer um time competitivo e que ganhe título. Ok. Mas existe um processo que a gente precisa construir com muito refino, com muita paz, sabe? Sem as fortes emoções de uma vitória de 5-0. Precisa reconstruir com paz. Cara, é legal pôr Iago Felipe para jogar no sábado? Não, não é. Por quê? Porque ele está treinando, mas ele não está no campo. Então, não é mais certo a gente dar mais 6, 7 dias para ele? E a gente tentar dar 20, 30 minutos na quarta e aí dar o clássico? Pô, Roger, mas você tem um risco. É assim, cara. A gente está com 14. Benê chegando, 15. Iago, 16.
Daqui a pouco tem mais 2, 3 aí que estão chegando. Agora eu não vou falar. Não. Depena vocês já sabem, né? Então a gente vai chegando os caras e aí vai melhorando as coisas. Então, desculpa até eu me alonguei demais nisso, mas eu acho que era importante a gente colocar as coisas assim bem do jeito que as coisas são, cara, porque o que a gente está tentando fazer aqui, e eu espero do fundo do meu coração, cara, que eu consiga estar aqui até dezembro. É um desafio. O esporte troca treinador igual troca de roupa. A gente precisa, sabe, acreditar um pouco mais nos processos, acreditar naquilo que está sendo feito e que a gente também possa contar com o apoio de vocês, porque o clube passa por um momento extremamente delicado. A gente precisa ter um pouco de carinho, até nas escolhas. O certo era a gente jogar hoje para a gente ter mais 6 dias de treino. Então, eu treinei muito forte, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Muito forte. Sábado eu descansei, consegui treinar domingo forte, segunda um pouquinho e terça eu olhei pro jogo. A gente ganhou quase 7, 8 sessões de treino. É muita coisa, cara. A gente melhora a equipe com 8 dias de trabalho. Então é isso. Eu peço pro nosso torcedor, mais uma vez, esse carinho. Me alonguei demais, mas eu também acho que todo mundo precisa saber o que anda acontecendo no clube para a coisa ficar clara. E dizer que a gente está tratando isso com muito carinho, com muito respeito. E é isso que a gente vai fazer até o final. Beleza? Foi? A última. Vamos lá. Roger, boa noite. Eu vou voltar lá na tua primeira resposta, que tu falou que hoje à noite tu realizou um sonho, né? Que tu sempre sonhou em estar nesse banco de reservas. E assim, não foi a tua estreia, né, na ilha, porque você já tem uma história aqui, mas eu queria que tu se aprofundasse nessa história, nessa noite. O que é que tu sentiu quando tu saiu ali daquele túnel, que tu olhou para a ilha de novo, a torcida te recebendo, tu presta a fazer tua estreia como treinador agora. Qual foi o teu sentimento nessa noite? Bom, eu tenho, às vezes, assim, cara, quem não me conhece, tipo, acho que eu sou, tipo, bravo, assim, eu não sei, eu não passo esse ar, eu passo? Não, né? Mas o Diego sabe estar comigo lá, assim, mas eu sou muito coração, assim, cara, eu sou um cara, família pra caramba, as emoções, elas, porra, eu sou um cara emotivo, assim, eu falei pro Eduardo, pro Titon, pô, tô com vontade de chorar, cara, no casar. Porque eu sonhei com esse momento aqui, sabe? Eu entrei agora que eu estava respondendo a minha mulher, disse assim, eu mandei uma foto suas, e eu falei assim, ó, como eu sonhei com esse momento, eu escrevi. Daí ela falou assim, nossa, amor, eles não passaram no meio campo. Corneteira, né? Quando perder, ela vai cornetar. Então eu realizei realmente um sonho hoje, eu tô grato a Deus, cara. Se eu tô aqui hoje foi porque Deus me proporcionou isso. A melhor escolha da minha vida, cara, foi em 2010, 11, ter aceitado Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Não quero dizer que também vocês vão ouvir eu falando palavrão, brigando, ok? Porque eu sou sanguíneo e isso é ótimo para mim, foi isso que me trouxe até aqui. Mas eu também sou, porra, coração pra caramba. Então, eu estou muito emocionado, é um dia muito especial para mim. E, bom, desfrutar dessa noite, porque amanhã eu preciso pensar muito em vencer aqui sábado para a gente tentar torcer para um empate lá no clássico, um tropeço de alguém para a gente encostar nos caras e sonhar em passar em primeiro ou segundo aí. Valeu? Boa noite.